E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. Estamos aqui para continuar, né, nossa discussão sobre a conquista e a colonização da América Portuguesa. Agora a gente já está discutindo mais mesmo a questão do processo de colonização efetiva, né, do território conquistado pelos portugueses. Então hoje a gente vai falar, tentar entender, né, como é que se dá o início desse processo e as estratégias que a coroa ela adota, né, para iniciar e para extrair, vamos dizer assim, a maior riqueza possível da colônia na América, né? Então é muito importante vocês fazerem a leitura, tá, do capítulo, anotem, né, tantas informações lá do livro, né, aquilo que for mais importante, como também as dúvidas que surgem, seja durante a leitura, seja durante a videoaula, tá? Aí vocês mandam para mim lá no Google Class que eu vou responder o quanto antes, assim que possível, eu estarei respondendo e a gente vai dialogando, né? Para que fique claro, né, que como esse processo de colonização do Brasil, né, colonização da América Portuguesa, ele ocorreu, tá? Então vamos lá para nossa aula para a gente poder, né, iniciar a nossa discussão. Então olha só, pessoal, a colonização da América, né, ela é marcada, né, por um interesse muito grande das metrópoles, né, europeias em extrair a maior quantidade de riqueza possível desses territórios. E aí é muito importante a gente entender que até esse momento, até o final do século XVI, assim, final do XVI, meados do XVII, a coroa portuguesa ainda não via, né, notícias de ouro, né? Então, o ouro, nem metais preciosos, nem minerais que pudessem ser extraídos como riqueza para a, a metrópole portuguesa. Então, lá no século XVI, né, a coroa optou então por iniciar a plantação de açúcar, né, lá aqui na América, né? Então você vai ter a vinda, né, lá do Martim Afonso, né, e o início da plantação de açúcar, tá? E então quer dizer, o primeiro produto a ser de fato, né, escolhido pela coroa portuguesa para a exploração da colônia foi a plantação do açúcar, por vários fatores, né? Primeiro, havia uma demanda internacional pelo açúcar, era um produto bastante valorizado na Europa, né? E que era bastante caro, né? Vindo de outras regiões mais distantes, então era um produto promissor porque seria um produto mais fácil, né, de ser produzido e comercializado na Europa. Em segundo lugar, os portugueses já tinham alguma experiência com açúcar, então não seria tão complexo para eles a plantação e a produção desse açúcar para ser exportado lá na Europa. E depois você vai ter um clima e também um território, um solo bastante fértil que era bem propício para a plantação de açúcar. Então, quer dizer, você vai ter aí o unir o útil ao agradável, né, em relação aos portugueses. Então, o açúcar, né, que é o produto da cana, né, ele foi um dos produtos mais importantes, né, de maior exportação entre os séculos XVI e o século XVII. Então, até o final do século XVII, o açúcar ele era o principal produto de exportação da colônia, né, e aí um dos principais produtos de enriquecimento da metrópole portuguesa. Isso iria mudar lá no século XVIII com a descoberta do ouro, e aí você vai ter um novo ciclo econômico aí, né, que é o ciclo do ouro, como ficou conhecido. Então, o fato é que o açúcar foi produzido, né, na colônia portuguesa. O centro dessa produção era o Nordeste, tá? O Nordeste ele vai apresentar uma série de condições, né, que também favoreciam o plantio desse açúcar, né? Então, o Nordeste, principalmente ali na região da, da Bahia, né, de Pernambuco e Pernambuco principalmente, né, vão concentrar a maior parte da produção de açúcar de toda a colônia, tá? Por vários fatores, né, como eu falei. Então, primeiro, possuía terras férteis, né, terras realmente bastante férteis, que possibilitavam o plantio em larga escala desse produto. E isso é um fator muito importante, porque a gente vai ver que o
regime sobre o qual o açúcar vai ser produzido no Brasil, né? Ele vai se difundir em grandes propriedades, então o fato dessas terras serem férteis vai favorecer esse tipo de produção. Você vai ter rios navegáveis, né, que facilitavam o transporte desses produtos, né, desse açúcar. E também, geograficamente falando, estava bem mais próximo da metrópole do que a região mais ao sul, né, no caso lá a capitania de São Vicente, aquela coisa toda. Então, a região aqui do Nordeste ela reunia aí muitas condições, né, que favoreciam o plantio do açúcar e que vão, claro, né, chamar a atenção desses portugueses para iniciar essa exploração. Então, quer dizer, aqui na região do Nordeste vai se iniciar, né, aos poucos, uma ampla utilização de uma série de modos, né, de produção que foram característicos do período aqui do século XVI e XVII, né, na produção do açúcar. Então, o açúcar ele vai ser produzido basicamente seguindo o modelo do latifúndio. Então, o latifúndio eram as grandes propriedades, né? Então, o açúcar ele vai ser produzido em grandes propriedades, extensões grandes de terra, seguindo o modelo da monocultura, né? Então, aqui novamente, né? Olha como a questão da terra fértil ela é um elemento muito importante nesse processo. A monocultura, pessoal, é o regime de plantio de um único produto, né? Monocultura, cultura, cultivo, né? Então você vai ter cultivo de um único produto. Então você vai ter o açúcar, né? Então você plantava até enquanto o solo aguentasse. Para quem estuda um pouquinho de ciência, né? Conhece aí, sabe que o regime de monocultura ele tende a esgotar o solo, né? Porque você planta o mesmo produto várias vezes seguida, né? sem tempo de descanso do solo, sem favorecer a restauração dos nutrientes do próprio solo. Então a tendência daquele solo é ele ficar infértil, né? E aí a produção não ser mais possível. Então a monocultura ela vai ser amplamente utilizada, né? Então você colocava ali o açúcar, né? Você plantava a cana e era sempre a cana, né? Plantava, colhia de uma forma contínua. Então a fertilidade, né? O fato dessas terras serem bastante férteis, né? Favoreceu, né? A manutenção desse tipo de prática, né? Agrícola. Outro fator que caracteriza muito a produção de açúcar na região do Nordeste é a utilização ampla da escravidão como mão de obra. E quando eu falo da escravidão aqui, eu estou falando principalmente da escravidão de negros africanos, né? Ou seja, vai ter a escravidão de indígenas, mais ou menos, né? Havia uma escravidão indígena, havia o trabalho forçado, né? Principalmente aí feito aí nos aldeamentos. Muitos, inclusive, dos jesuítas chegavam a emprestar indígenas para trabalhar em lavouras de grandes senhores. Mas a escravidão formal não existia entre os indígenas, né? Porque ela era proibida e havia toda uma série de questões que dificultavam a escravidão efetiva, vamos dizer assim, do indígena. Em relação ao negro africano, não, né? O tráfico negreiro, né, e a escravidão ela vai ser presente, né, durante aí toda a produção de açúcar do século XVI, do XVII. O número de escravizados só aumentava ao longo do século XVI e XVII. Então, cada vez mais, com o crescimento da produção de açúcar, o crescimento da produção de cana, vai haver mais necessidade de mão de obra, e essa mão de obra ela vai ser, infelizmente, comprada, né, trazida aí, pelo tráfico negreiro. Né? Então, quer dizer, você vai ter uma ampla utilização da mão de obra escravizada. A produção, basicamente, a produção do açúcar, ela ocorria no engenho. Aqui a gente precisa entender uma coisa, pessoal. O engenho, né, que a gente fala engenho, ele faz referência não apenas ao engenho propriamente dito, porque é a máquina, né? O engenho, de fato, é a máquina onde você vai ter lá a produção do açúcar, né? O complexo em que o açúcar, ele, de fato, é produzido. Mas, muitas vezes, a palavra engenho é utilizada para se referir a toda a propriedade, né? Que inclui tanto a lavoura, como também as construções, né? E, claro, o engenho, de fato, que é onde vai acontecer a produção.
Então, os engenhos, eles eram compostos pela lavoura, pelas instalações, né, que eram onde o açúcar ele era produzido, onde havia produção de melaço, onde secava, onde fazia, né, o clareamento. Então, todo o complexo, né, de máquinas e instalações na produção de açúcar também era chamado de engenho. E também compunha a moradia dos senhores, né, dos proprietários e dos trabalhadores, no caso aqui a casa grande, a senzala e também a capela, né, a igreja. Então quer dizer, o engenho ele era esse complexo, né, de, vamos dizer assim, ambientes onde o açúcar ele era produzido, né? Então a lavoura, onde ele era plantado, colhido e tudo mais, as instalações onde ele era processado, a cana era processada para se transformar no açúcar, no melaço, a coisa toda, e também a moradia, né, dos senhores e também dos trabalhadores. Então quer dizer, esse como um todo era o engenho. Aqui cabe uma coisa muito importante. Nem todo mundo, tá? Nem todos os senhores possuíam dinheiro suficiente para ter o engenho, né, as máquinas e tudo mais, para a produção lá do açúcar. Então, muitos deles recorriam, né, a empréstimos de financiadores europeus que, claro, né, se beneficiavam bastante, né, já que emprestavam dinheiro para comprar, ou então compravam as máquinas e entregavam, né, a esses proprietários em troca, né, de pagamentos contínuos e tudo mais. Então, quer dizer, nem todo proprietário de engenho necessariamente tinha dinheiro para ter o engenho propriamente dito. Outra situação é que muitos proprietários não possuíam, né, e não conseguiam comprar, então se submetiam ao poder de um outro senhor, de um senhor maior que tinha um engenho, né? E aí a gente vai ver isso mais à frente, quando a gente estiver falando vamos dizer assim, das funções dentro do engenho. Então, o que a gente precisa entender é que esse açúcar, ele era plantado, ele era colhido, né? Depois ele era moído para se transformar ali naquele caldo, né? No melaço que também produziria o açúcar. Então, basicamente, tinha um longo processo. Boa parte dessa produção ela era embarcada. O açúcar ele era produzido, geralmente ele tinha uma coloração mais escura, né? Já que o refinamento do açúcar ele não era feito aqui, né? Ele era embarcado então para Portugal, Portugal ele ia para Holanda, a Holanda era uma aliada comercial na produção do açúcar, e aí lá ele era refinado e depois distribuído na Europa e também aqui, né? Então quer dizer, você vai ter olha como a produção do açúcar ela era bem mais complexa. Então olha só, ó, aqui eu coloquei essa imagem para a gente só pra gente ter uma ideia da região de produção do açúcar, principalmente a região aqui do litoral, né? Então a gente tem aqui a região do, do Nordeste, né, de maneira geral, que hoje compreende Pernambuco, Bahia, né, onde você vai ter essa produção de grande escala do açúcar. Então olha só, então, o açúcar ele era produzido nas áreas litorâneas, né, já dá para ver aqui nessa região aqui marcada em roxo. O Nordeste foi o maior produtor de açúcar do Brasil, eu falei isso, né, então na capital de Pernambuco, onde existia um clima e solo favorável a esse tipo de plantação. Como eu falei, havia uma série de fatores que possibilitaram isso. O Nordeste também está geograficamente mais próximo da Europa, né, que era basicamente o mercado consumidor dessa produção. Então lembra, aqui a gente produzia principalmente a matéria-prima, né? Produzia-se a matéria-prima, que era a cana. Esse açúcar ele era moído, né? Passado por um processo até a, desculpa, a cana ela era moída, passava por um processo até se transformar no açúcar que iria ser comercializado na Europa. Então você vai ter, Paraíba, Olinda, Recife, Portugal, Penedo, isso aqui são todas cidades, né, que surgem principalmente na decorrência dessa produção de açúcar, tá? Então olha só, na região aqui, você vai ter cerca de 66 engenhos, né? Aqui, 36, 4 engenhos, 6 engenhos, então você vai ter vários engenhos em diversas regiões do Nordeste, né? Aqui só uma imagem ilustrativa de mais ou menos, né, como é que esse engenho do que ele é composto, né, só para a gente poder entender, tá? Então a gente tem, né, aqui a gente tem aqui o complexo, né, de construções. Aqui, vou começar por aqui, a casa grande, né, que era a casa dos senhores, né, onde habitava o senhor de engenho e a sua família e tal. Também a sede administrativa, né, do próprio engenho, então o senhor de engenho ele vai ficar
Aqui é onde acontece basicamente tudo, né? Contagem, negócios e tudo mais, é a Casa Grande. Geralmente, não são todos os engenhos que vão possuir capela, mas muitos deles possuíam, né? Já que a gente está falando de uma sociedade bastante religiosa, uma sociedade, né? De origem católica, então muitos engenhos vão possuir capelas, né? Onde era possível fazer pequenos missas, cultos, enfim, batismos e tal. Então era uma necessidade religiosa que existia, né? Então isso vai aparecer em vários dos engenhos possuindo essas capelas. É, aqui a gente tem a própria casa de engenho, né? O casa do engenho, que é onde ficavam as máquinas de produção, né? Do açúcar, que moía a cana, né? As caldeiras que vão fazer o melaço, que vai ser transformado em açúcar e aquela coisa toda. Então a gente tem aqui a casa de engenho, né? Onde ficam as máquinas e tudo mais. Ó, cadeira e casa de purgar é onde você vai ter o clareamento do açúcar, né? Ele vai ser clareado, ele não vai ficar branco, mas vai ser clareado. E aqui, ó, onde ele vai secar, né, a secagem do açúcar. Aqui a senzala, que era a habitação dos trabalhadores, principalmente os trabalhadores escravizados, né? A senzala ela tinha de formas diversas, né? Você vai ter senzalas muitas vezes na região que é subterrânea da própria Casa Grande, isso poderia acontecer, mas também haviam construções separadas, né? Que eram colocadas geralmente à vista da Casa Grande, né? Onde era feita a fiscalização desses escravizados. E aí, geralmente essa senzala ela era construída pelos próprios trabalhadores, né? Pelos próprios escravizados. Então, quer dizer, e aí você tem a lavoura, né? A região aqui em torno, né? O latifúndio, que era onde ocorria a plantação do açúcar, colheita e tudo mais. Tá? Então essa é uma pintura aí, né? Ilustração, título Engenho, lá do Franz Post, lá de 1660. Então, mais ou menos como o engenho daquele período ele se configurava, né? Então tá aí, só pra gente conhecer. Então, pessoal, por hoje é só, né? É mais uma aula introdutória para a gente poder entender aí o que é o engenho, como ele funciona. Na próxima aula a gente vai falar mais sobre a sociedade do engenho, né? Como é que ela funcionava, como é que o engenho funcionava, quais são as funções, quem são os grupos que habitam ali e entender como o convívio social do engenho ele refletia a própria sociedade colonial. Tá? Então, e na verdade, de certa forma, a gente pode até ver ecos dessa sociedade nos nossos dias. Tá bom? Então, faça a leitura do capítulo, anote aquilo que for preciso, né? Caso não fique claro. Dúvidas, mandem para mim lá no Google Class, que aí eu vou responder o mais rápido possível. Tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.